Como que é mesmo? É share screen, né? Eu tinha medo, mas eu falei, vamos ver o que dá. Eu estava disposto a ir com todo mundo. Eu falei que eu tinha 9 adversários, quem viesse. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Oi, gente, o pessoal tá entrando, né? Tá. Eu tô vendo todo mundo entrar, legal. Ai, o vídeo travou, peraí. Eu tô tentando fazer uma coisa diferente aqui, gente. Por isso eu tô usando dois negocinhos. Eu tô usando o celular para gravar aqui o nosso áudio. Vou ver se vai funcionar, vamos ver. Tô gravando o áudio por aqui e abri um outro com a tela. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali. Acho que sim, né? Deixa eu abrir o chat aqui, deixa eu ver onde é que tá. Onde é que tá o chat? Aqui o chat. Sim, sim. Ah, tá. O pessoal já começou a responder. Ai, que bom. Essa tecnologia nova, né, gente? Estamos tudo se adaptando. Tá, vou deixar o chat aqui aberto também, então. Bom, já são 10 horas, então tá ótimo. Já tem bastante gente aí, né? Deixa eu ver quantos que tem aqui. Vamos dar uma olhadinha. A Daiane, a Larissa, a Bianca, o Lucas, a Ana, o Ronaldo, a Kelly, a Nicole, o Sérgio, a Ana Carolina. Oi, Nicole, sim, o mapa pode enviar até hoje à noite. Pode mandar até amanhã, não tem problema, tá? Como essa semana... Vocês estão me escutando bem, gente? Só para fazer esse último teste, para já começar a falar algumas coisinhas. Só, por favor, me dá um ok que estão me escutando. Tá, joia. Beleza. Deixa eu ver aqui. Para ver como que tá. Ok, joia. Ótimo. Valeu, gente. Esse mapa mental dá para a gente enviar, então, até
Até final da semana tá bem tranquilo, tá? Por conta de todas essas questões, né, da quarentena e tal, a coordenação do curso do direito está pedindo bastante que nós, professores, a gente tenha, como é que eu posso dizer, um pouco mais de paciência, de tranquilidade e para receber os trabalhos, as avaliações, né? Então, não tem problema mandar até o final da semana. Eu sei que vocês estão com bastante atividades, bastante, né, aulas para assistir, e eu entendo essa situação, então também não quero aqui eu ficar, né, cobrando um monte de coisa. A gente tem as atividades, mas não é por causa disso que eu quero encher vocês de coisa. Então, fiquem tranquilos, podem mandar até... Claro que eu tenho que botar o prazo por uma questão de colocar ali na Unimestre e tal, mas fiquem tranquilos que tudo bem, mandando até sexta-feira tá ótimo para mim. Até porque a aula de hoje, que a gente vai falar sobre a escola científica moderna, e depois fazer um review total, que eu até mandei já para vocês lá no material de apoio, tá, gente? Não sei se vocês já acessaram, alguém já viu. É um PowerPoint que eu botei assim, aula 8, tá? Não necessariamente que a gente esteja pulando sequências, não é isso. É só mais por uma organização minha mesmo. Essa aula 8 são as teorias e os teóricos da criminologia. Eu tinha feito umas anotações durante as férias mesmo, né, de dezembro, janeiro, fevereiro, a respeito das teorias, dos teóricos, vários livros que eu li e tal, e eu fiz uns quadros muito legais, tipo os mapas mentais que vocês fizeram agora essa semana, né, essa última semana. E aí eu peguei e transplantei, então, esses mapas mentais, esses mapas com as escolas, com as teorias, para esse PowerPoint. E como a gente está tendo as aulas assim, né, dessa forma, eu acho que seria legal, então, disponibilizar isso para vocês. Então, tá lá, então, no finalzinho da nossa aula, a nossa aula hoje não é tão comprida como as outras, aí a gente abre aquele conteúdo, tá? Tranquilo, gente? Podemos começar? Acho que já é 10h06, né? Então, quem quiser, de repente, também abrir para falar alguma coisinha ou mandar ali no chat, fica à vontade, tá? Para enfim, compartilhar, contribuir com alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham, já sabe, né? Pode mandar por ali, tá? Deixa eu ver só se está gravando o nosso áudio, né? A nossa aulinha. Senão não adianta nada, né? Tá, já tá tudo gravadinho, beleza. Bom, gente, nas últimas aulas, desde lá de quando a gente tinha aula presencial até a aula da semana passada, a gente vem vendo, né, várias escolas, desde aquele período antes do período científico que eles chamam, né, que os teóricos chamam, desde lá de Aristóteles, Sócrates, essa galera. Vimos já a escola clássica, eu só estou fazendo esse remember aqui, né, essa lembrança, pra gente, porque eu sei que de repente tem alguém que está assistindo hoje que está sendo a primeira vez, que está vendo alguma aula, sei lá, né? Então a gente viu as escolas principais, daí já num período que a gente chama de científico, né? Que pesquisa o crime especificamente, a criminalidade, as criminalizações. Então a escola clássica tem alguns ruídos, tem como o pessoal colocar no mudo? Vamos ver, deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguém que não está no mudo, Daiane. Provavelmente. Ah, tá. Ó, a Kelly não tá no mudo. Coloquei agora. O Thiago. Opa. O Ronaldo também botei no mudo, tá, Ronaldo? O Lucas tá no mudo. A galera que já tá pronto. Acho que agora já deu, né? Ficou melhor? Beleza, valeu, gente. Tudo bem, tranquilo. Então, estudamos a escola clássica, né, lá do Marquês de Beccaria, estudamos a escola positivista, especialmente a italiana, mas também todo aquele período que a gente chama propriamente, né, de científico, vocês, e todas aquelas outras repartições teóricas dessa escola que a gente poderia chamar de positivista, né, tanto da Europa como também dos Estados Unidos, alguns poucos dissidentes aqui no Brasil, como por exemplo vocês fizeram um trabalho lá do Nino Rodrigues e viram um vídeo, acho que foi bem explicativo, né? E na semana passada a gente trabalhou um pouco não, né? A aula toda praticamente, a respeito das teorias críticas ou da escola de criminologia crítica, né?
E, claro, a gente sabe que também tem várias vertentes. Semana que vem a gente vai falar só sobre essa escola, todas aquelas repartiçõezinhas, tá? Que a gente falou um pouco na semana passada, que foi só uma pincelada inicial, mas daí semana que vem a gente começa a aprofundar essa questão, tá? E hoje a gente vai falar, como eu falei para vocês, a questão da criminologia científica moderna, que é uma perspectiva mais contemporânea, vamos dizer assim, tá? Não que seja mais atual do que a escola crítica, porque tem vários expoentes e doutrinadores, e juristas, e psicólogos, e psiquiatras, e várias formas de estudar a criminalidade a partir de aportes críticos, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguém com televisão aberta. Se puder ajudar aí, Sérgio, ver quem que é, já pode botar no mudo. Não sei, só eu que posso botar no mudo? Ou também a pessoa consegue botar? Acho que consegue, né? Deixa eu ver aqui. Essa estava no sem mudo. Thiago tá ok. O resto tá tudo certinho. Bom, acho que eu botei. Acho que talvez era a Larissa, viu, Larissa? Eu tirei o teu áudio. Beleza, valeu. Bom, é engraçado que sabia que eu não escuto isso e tá aqui conectado. Eu tô com fome, eu deveria escutar bem, né? Mas enfim. Tá, onde é que eu tava? Nas teorias e tal. Bom, então significa dizer que não necessariamente as teorias críticas tenham sido superadas, tá? Não é do tipo assim, uma coisa linear. Escola clássica foi superada pela positivista ou positiva italiana, foi superada pela crítica, que agora vai ser superada pela científica moderna. Gente, não é assim, tá? Não é uma linearidade perfeita. Pra vocês terem uma ideia, existem hoje ainda estudiosos de todas as áreas, porque vocês já perceberam que a criminologia não é só do direito, perfeito, que ainda tem perspectivas e um pezinho lá na escola positivista, por exemplo. Entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, a questão de investigações criminais. Pra vocês terem uma ideia, eu já vou entrar aqui na parte do PowerPoint, tá, gente? Tem um professor nos Estados Unidos, até a gente vai falar sobre ele semana que vem, se eu não me engano, né? Se der tempo, tal, de chegar até lá, porque é uma aula compridinha. Talvez a gente divida em 2 pedaços. E hoje, atualmente, tá? 2020, ele tem feito umas pesquisas que é a partir de certos aplicativos e históricos de tipo de prisão de familiares dessa pessoa. Vamos supor assim, vou usar a minha pessoa como exemplo. Eu tenho, né, Cristiane, tal. Ela é professora. Mas o pai já foi preso por tráfico de drogas. A mãe já foi presa por, sei lá, um furto. A Cristiane é usuária de determinada droga ilícita. Então, isso me coloca num certo ranking de potencial criminosa, que um dia pode ser que eu cometa um crime. Então, tipo, fica assim, num ranking de probabilidade de eu ser uma futura criminosa e até mesmo criminalizada, né? Lembra que a gente viu essa diferenciação na criminologia crítica lá no Labeling Approach. E ele tem feito esses estudos com base em mídias sociais, as pessoas postando, né? Bebendo, usando alguma droga ilícita, em determinadas relações sociais. É meio que guardado as devidas proporções, tá, gente? Tipo aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report, mas com uma perspectiva mais contemporânea, utilizando então as mídias sociais, né? Enfim, então vocês verem que é meio que vinculado com a questão do positivismo, né? Ou enfim, a escola positivista, que via não numa perspectiva só estética, mas também do histórico da pessoa, né? Muito bem, finalizada então essa questão, só para vocês ter certeza absoluta, para eu ter certeza absoluta que vocês estão entendendo que não é uma linearidade, né? A gente entra agora então nessa perspectiva da criminologia que a gente chama de científica moderna. Ela vai ter como estudo, vocês estão vendo ali que, vocês estão conseguindo acompanhar que eu estou compartilhando ali o PowerPoint? Só me dá um ok para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Deixa eu esperar aqui para vocês darem um ok. Sim, o Sérgio disse que tá para dar... tá. Beleza, obrigada, Kelly também, Daiane. É que assim, eu tô aqui no celular, né? Quando eu olho aqui para vocês, mas o computador tá aqui do lado, então por isso que eu abri dois, enfim, usuários. Bom, gente,
A criminologia científica moderna, ela vai superar algumas questões das outras, entre aspas, 3 escolas que a gente trabalhou até agora, né? A gente sabe que não é tão assim fechadinho, mas enfim, vou nomear dessa forma, né? Ela vai trabalhar muito com aqueles 4 vetores, com aqueles 4 objetos de pesquisa da criminologia, que é o próprio crime, o delinquente ou o criminoso, o desviante, né, como Howard Becker chama, né, a vítima, tá? E a questão do controle social. E aqui, controle social, a gente já conversou sobre isso, mas não custa a gente relembrar que é tanto um controle desde dentro da própria família, por exemplo, entre os amigos, relação, né, de amizade, relação social dentro do próprio trabalho, até a gente ir realmente para, de repente, um outro nível, né, de controle, por exemplo, de policiamento, do Ministério Público, que seja, né? A minha cachorrada já está latindo aqui. Ou então, quem sabe, até mesmo cair no sistema, por exemplo, ser preso por alguma questão, né? E tá ali cumprindo pena. Então, tem todos os níveis, a gente vai falar sobre isso, né? E essa escola científica moderna... Amor, tu pode fechar aqui para mim a janela por causa da cachorrada? Valeu, obrigada. Essa escola, ela tem como objetivos principais, gente, a questão da prevenção do delito. Então, assim, além de eles estudarem a questão de quem que é o criminoso, quem que está controlando, vê lá o que está acontecendo. Trabalhar em casa é complicado, né, gente? A cachorrada, a criançada incomoda, a televisão, é tudo. Ah, é porque eu acho que o correio chegou. O correio chegou, amor, vai lá ver o que que é. Aí a gente já está explicado, né? Mas vamos lá. Então, gente, essa escola tinha como objetivo a prevenção do crime. Não que as outras escolas não se preocupassem com isso, mas eles tentavam diagnosticar todo o fenômeno criminal, né? Tentando colocar algumas estratégias de intervenção. Algum exemplo que a gente pode dar é o seguinte: eles começam a estudar políticas públicas criminais, no sentido de tentar fazer essa prevenção mesmo, do tipo assim, a gente já falou isso lá nas nossas primeiras aulas. Em determinada rua sempre tem tido certos casos de furto ou roubo. Muito bem, então vamos fazer uma política pública naquela rua. Iluminação, vamos botar uma UPA. UPA, né? Unidade de... Isso, gente, é UPA, né? Que faz a prevenção, que tem um policiamento maior, né? Então, vamos fazer alguma atitude nesse sentido. Vamos botar câmeras de vigilância ligada, né, a um policiamento que faz a fiscalização. Vamos fazer uma ação daquelas que tem em alguns bairros, em algumas ruas. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a vizinhança que ajuda com câmeras, com apito, de repente, alguma coisa nesse sentido. Então, tanto políticas públicas propriamente, como até mesmo estratégias no sentido privado, né, da coletividade, tá? O método continua o mesmo, que é o empírico, né? Então, de experiência, de troca de informações. E, além disso, também o método interdisciplinar. Então, eles vão continuar utilizando outras disciplinas, outras ciências, para tentar dar cabo, né, dessa questão da prevenção, tá? Vou tentar passar, tomara que dê certo aqui, vamos ver. Aí, foi. Vê se abriu para vocês aí. Nossa, ficou péssima a transmissão, mas vamos lá. Então, aqui ó, a gente pode colocar, né? Eu acho que a gente pulou uma coisinha, peraí. Quadro comparativo. Não, tá certo, é isso mesmo. A escola, né? Então, a criminologia científica moderna, ela vai começar a ser utilizada no final do século XX, início do XXI. Então, significa dizer que a gente tem vários teóricos, né, doutrinadores que utilizam, né, essa perspectiva. Vai trabalhar com esses 4 objetos que eu já falei para vocês, vai utilizar o empirismo e a interdisciplinariedade para dar resposta às questões, né, desse problema. E 3 dos principais teóricos, e que talvez você já tenha ouvido falar deles, principalmente o Shekhar, que vez e outra eu acabo mencionando, até eu sugeri o livro dele, né? O livro dele é só assim, Criminologia, um livrinho preto, até ele tem uma edição nova agora, de
19, 20, que ele fala, ele fez uma revisão, uma nova edição, no caso, né? E ele faz um capítulo completo sobre a criminologia cultural. A gente vai ter uma aula sobre essa criminologia, que é bem legal, que eu tenho estudado bastante. Bom, então o Checaira, o Sérgio Checaira, o Molina e o Calhau. São esses três, assim, não só são eles, tá, gente? Mas são eles que são, assim, os despontadores dessa teoria científica moderna. E, de novo, né, gente, eles vão buscar informações válidas, né? Então, estatística, dados, pesquisas, né? Seguras, claro, né? Informações seguras também nesse mesmo viés, mas tanto sob um prisma individual. Então, isso é o interessante dessa perspectiva científica moderna, tá? Eles vão tentar ver, caso a caso, questões e problemas que são sociais e coletivos. Vou dar um exemplo. A gente sabe que, vez e outra, acontecem de determinados pais, por exemplo, sei lá o que acontece. Ah, obrigada, mãe, valeu. De algum... Tá bom, pode botar. Chegou umas encomendas que a gente fez. Comprei umas tintas para continuar minhas pinturas aqui de casa. Quarentena, né, gente? Acabou de chegar. Chegou rapidinho, viu? 2 dias. Muito bem. E então, continuando, me perdi onde é que tá? Ah, os casos. A gente vê de vez em quando, de sair em notícias, por exemplo, de determinados pais que acabam matando, assassinando, lesionando seus próprios filhos. Um dos casos bem, assim, famosos, vocês devem lembrar, claro, é lá dos Nardoni. Vocês lembram desse caso, gente? Só me dá um ok aqui para ver se vocês estão acompanhando. Vocês lembram, né? Beleza, obrigada, gente. Claro. É um caso bem famoso, né? Eu confesso que eu não lembro se eles eram pais adotivos, que a gente sabe que hoje em dia já não usa muito essa expressão, ou se eram pais biológicos. Vocês lembram disso? Não que isso faça alguma diferença, tá? Pai e madrasta. Isso, obrigada, Sérgio, exatamente. Pai biológico é a Carolina Nardoni, não é isso? Ela era a madrasta, né? Ele era pai, isso mesmo, Thiago. Valeu, obrigada, gente. Então, esses casos, assim, vez e outra, a gente acaba vendo, né? E chamando a atenção. Especialmente porque, via de regra, esses casos acabam chamando muita atenção porque, às vezes, são pessoas que se tornam criminosos, né? Pelo que a gente viu ali nas perspectivas críticas, que vão ser criminalizados, e outra, que não está dentro daquela ideia da seletividade. Ou seja, são pessoas de classe média ou classe média alta, né, que acabam praticando esse tipo de crime, que é uma coisa assim que choca. Eu não estou querendo dizer com isso, gente, que se uma família pobre comete um crime contra o próprio filho, não vai ser criminalizado. Não é isso que eu quero dizer. Ele ainda era advogado. Ah, é verdade, tem razão. Tanto que ele manipulou umas perícias, né? Umas perícias não, um local, né, que aconteceu e tudo. Eu lembro desse caso, foi bem instigante, assim, bem... Se eu não me engano, até tem um seriado na Netflix que fala sobre esses casos bem chocantes do Nardoni, da von Richthofen, esses casos que o seriado acabou passando, assim, né, e tratando todas essas questões, os detalhes. Sim, foi fraude processual, exatamente. Seria um exemplo de desvio primário do Lammert. Olha, Sérgio, a gente pode dizer que nesse caso seria de desvio primário e secundário, né? Porque, afinal de contas, a conduta que teve ali os Nardoni é uma conduta criminalizada. E isso, investigação criminal é o nome do seriado, Daiane. Obrigada. Exatamente. Tem vários casos, né? É bem legal esse seriado. Apesar de, assim, tem toda aquela coisa do jornalismo, né, por trás, assim, um jornalismo bem forte, mas é uma perspectiva legal para quem gosta de estudar essas coisas. Bom, tá, por que eu tava falando disso, gente? Tá, então, o pessoal da escola científica moderna, ele vai pegar, por exemplo, um problema social, que a gente pode considerar como uma problemática criminal social de pais matando os próprios filhos, independentemente de motivação, tá? Eu não estou querendo buscar que causa, porque eu não estou naquela perspectiva etiológica. Lembra, gente, que a gente já viu sobre isso? De tentar buscar a causa do crime e motivação. Não, eu estou querendo estudar a coisa como se fosse um voo
de águia, que eu estou tentando sobrevoar aquela conduta de forma geral, para ver os porquês das coisas, mas não só a causa e a motivação, né? A gente está muito mais numa perspectiva ampla, né? Sociológica até mesmo. Muito bem. Então, um problema social e coletivo, que é esse que eu acabei de dar o exemplo, de pais matando seus próprios filhos, independente da motivação, vai ser estudado através dessa técnica da científica, né, dessa criminologia científica moderna, com um prisma individual. Entende o que eu quero dizer? Então, eles vão pegar o caso, por exemplo, dos Nardoni, que eu acabei de falar, e vão estudar todas as peculiaridades, todas as questões voltadas para esse crime. Aí sim, vão estudar causa, motivação, toda a questão do processo investigativo e pericial. Pô, o pai era advogado, cometeu fraude processual, alterou o local do crime, né? Sei lá, lavou a roupa da criança, ou, enfim, tô aqui chutando, tá? Jogando várias coisinhas. Confesso que eu nem lembro se houve isso ou não, né? Ah, lavou a grade, né, das janelas, da sacada, enfim, alterou, né, e trabalhar isso de forma individual. Diferente, de repente, de outros crimes que aconteceram, como, por exemplo, do menino Bernardo. Não teve também um caso? Vocês lembram desse caso, gente? Do menino Bernardo? Que teve daí toda uma questão daí de espancamento e tal. Eu confesso que eu não lembro se o menino Bernardo foi os pais, gente, que fez isso? Vocês sabem me dizer? O pai médico, tá. A pessoa tá... E a mãe madrasta. Uhum. Exatamente. Então também foram os pais, né, que cometeram ali, a mãe que matou, né? A madrasta, no caso. Sim, exatamente. Enterrou com um parente. Meu Jesus amado. Eu não lembrava desses detalhes, mas para vocês verem como é como eu tô falando aqui, né? Problema coletivo e social, que vez e outra a gente acaba percebendo, né? E chocando, claro, porque é uma coisa chocante, né? E, e nesse mesmo sentido, a gente pode individualizar cada conduta, né? E é isso que a escola científica moderna vai fazer, tá? Por isso que é bem bacana. Sim, o oponente ajudou na execução. Sim, agora eu tô lembrada disso. Tudo bem, gente, até aqui? Podemos ir adiante? Tá, tô descendo aqui o negocinho, tá? Da aula. Dá pra aparecer ali, né? Tá. Eu queria até ampliar a tela, só que eu percebo que se eu amplio, eu perco... Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar, tá? Só um minutinho. Ah, não saiu. Acho que fica até melhor para vocês, né? Acho que fica melhor. Então eu vou deixar assim, tá? Qualquer coisa, se ficar ruim, se apagar aqui a coisa, vocês me dão um grito. Mas parece que aqui até melhorou para mim. Então tá. Acho que para vocês também, né? Ficou melhor de visualizar. Aí, gente, o que acontece? A gente vai fazer uma análise, eu acabei de fazer isso relembrando as 3 últimas escolas, ou vertentes, enfim, e comparando com a criminologia moderna científica. Mas aí, para a gente visualizar isso bem, a criminologia clássica, a escola, vai trabalhar o crime, né, com aquela perspectiva que eu falei para vocês, lá de etiológica, de analisar o porquê do crime, a causa, nananana. A criminologia positivista vai trabalhar a questão do delinquente, do desviante, chame como quiser, né? Do criminoso, mas que a gente vai utilizar aqui a expressão de delinquente para generalizar, né? Tanto que a gente vai estudar quem? Ah, a questão, né, da estética, o histórico, o background daquela pessoa, beleza. A criminologia crítica vai estudar muito o controle social e continua fazendo isso até hoje, né? Muito bem. Não que faça só isso, tá, gente? Eu tô dizendo assim o foco principal. E a criminologia moderna científica, segundo ali o Calhau e o Molina, vai estudar esses 4 objetos. Então, além do criminoso, do crime em si, do controle social, ainda vai adicionar a perspectiva da vítima, né, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho por que a criminologia científica moderna, ou moderna científica, vai adicionar, tá, esse estudo da vitimologia. Isso acontece especialmente, pensando do seu ponto de vista brasileiro, tá, gente? Especialmente ali pós-Constituição 88, né? Pós-Constituinte de 88. Quando a gente tem uma virada no sentido de buscar a defesa, né, de direitos, né, estabelecer determinados deveres, a questão dos direitos fundamentais,
né? E a Constituição de 88 vai trazer essa questão também da vítima. Vocês lembram que, por exemplo, a Lei 9.099 também é ali da década de 90, então na sequenciazinha, né? Claro que tem muita gente que critica a Lei 9.099 porque às vezes tira da própria vítima ali aquela... Ah, tem 10 minutos, daí vai encerrar, daí a gente entra de novo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui ok. Quando encerrar, a gente entra de novo se por acaso encerrar aqui a nossa aula. Onde é que a gente estava? Na vitimologia, no juizado especial. Tá. Tem muita gente que criticou na época a Lei 9.099 porque tirava uma certa legitimidade ou força, por exemplo, da vítima, porque jogava para o MP poder fazer a proposição de transação penal, né? Ou a suspensão condicional do processo, por exemplo, né? Então tirava aquela, entre aspas, tá, gente, sensação de meio que vingança privada, guardada as devidas proporções, né, gente? Nem se equipara lá as leis de 12 tábuas, olho por olho, dente por dente. Mas, de certa forma, acabava por tirar essa autonomia da vítima e jogava isso para o Ministério Público, porque daí o MP propunha, por exemplo, uma transação penal, a pessoa aceitava, ia lá pagar uma cesta básica, ou seja lá qual que era a transação, e pronto, acabava por ali. E muitas das vezes a vítima se sentia, vamos dizer assim, menosprezada. No entanto, é a partir então da Constituição de 88 que a gente sente uma virada no estudo da vitimologia. E também, aí pensando sobre um aspecto mais mundial, quando a gente vai pensar no pós-guerra, né? Ali pós década de 40, 50, a partir ali da década de 60, 70, 80, que muitos países participavam de ditadura militar, né? Regime militar, a questão da Guerra Fria e tudo mais, as coisas, claro que aconteceram, os estudos aconteceram, mas muitas coisas ficaram meio que no segundo plano, muitos estudos ficaram soterrados, enfim, meio que congelados mesmo, no sentido de até mesmo ter muita, como é que a gente diz isso, gente? Censura, essa questão, né, dos pesquisadores, especialmente das ciências humanas e sociais, né, que estudam essas questões. E aí, com a virada, com o término dessa questão, né, de Guerra Fria, regimes militares e tudo mais, há um certo despertar, exatamente para tentar recuperar essas questões, essas violências que aconteceram no passado, né? Tanto que se a gente for analisar na história, eu estou dizendo na disciplina, história, a partir ali da década de 80, 90, começa uma perspectiva nova que eles chamam de história oral. Vocês já ouviram falar disso, gente? Uma perspectiva de pesquisa mesmo. Vocês já ouviram falar? Fala aí pra mim se já ouviram falar ou não. Só me dá um oizinho aí pra ver se vocês estão me escutando bem. O Sérgio falou que não. Tá. O que acontecia, gente? Só pra fazer enfim, falar um pouquinho sobre isso que é interessante e tem a ver com a nossa disciplina. Os estudos históricos, até mais ou menos a década de 80, eram muito baseados nos momentos heróicos, em quem vencia determinadas situações. Poucas das vezes se estudava os perdedores, poucas vezes se estudava questões minoritárias, grupos pequenos. E aí, com essa questão dessa virada, no sentido de estudar também quem perdeu uma guerra, quem perdeu determinado discurso, ouvir lá o senhorzinho que participou da Segunda Guerra, entende? Tanto como vítima, de repente, um judeu que ficou lá preso, conseguiu superar, sei lá, Auschwitz ou coisa do gênero, ou de repente até mesmo alguém que trabalhou no campo de concentração, né, ou de extermínio, né? Eu estou falando desse caso do nazismo, do nazifascismo, porque é daí que começou a história oral. E eles começaram a entrevistar essas pessoas. Coisas que antes da década de 80, né, final de 70, não se fazia porque se preocupava muito simplesmente com dados, oficiais ou não oficiais, mas preocupado em manter uma história, né, uma história dos vencedores. E aí começa a se mudar e começa a se trabalhar questões também individuais, né? Então, essa ideia da história oral, de tu falar, por exemplo, sobre a história da vida da pessoa. Ai, como que foi? Como, nessa mesma época,
é mais ou menos divulgado. Vocês lembram daquele Diário de Anne Frank? É mais ou menos nessa época que começa a se divulgar bastante o diário dela, que fala sobre a história de vida dela mesmo, né? Muito bem. Então, feito esse aparado sobre essa questão da história oral, né, e falado sobre esses objetos, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Opa, foi demais? Ou foi certo? Deixa eu ver. Tudo certo. Só vou ter que fechar aqui um pouquinho, porque senão eu não consigo enxergar. Gente, algumas das consequências esperadas, né, pela escola ou pela teoria moderna científica é que haja uma escuta compreensiva daquele indivíduo, né, dentro da sua própria realidade, única, irredutível, né, e totalmente diferente de qualquer outra. Vocês conseguem perceber como é bem parecido até mesmo com a vertente... Tira eles, amor, melhor, senão eles ficam fazendo barulho aqui atrás. A cachorrada aqui fica brincando e daí fica fazendo barulho. Vamos pro isolamento. Vamos pro isolamento, vocês. Obrigada. Então, vocês conseguem perceber que esse mesmo... deixa eu só colocar o chat aqui de volta, porque senão eu acabo perdendo a comunicação com vocês. Melhor assim. Isso que eu acabei de falar da história oral casa perfeitamente com essa questão da teoria moderna científica, né? Essa ideia da escuta compreensiva de se fazer daquele indivíduo, né? Além disso, essa escuta compreensiva, ela tem que ser desvinculada de um positivismo meu Deus do céu, voltada para a biologia do indivíduo, né? Ou pré-determinista. Então, jogando de lado as teorias clássicas e positivistas. Então, assim, não necessariamente, porque meu pai, por exemplo, era traficante de drogas, como eu falei ali no iniciozinho, dei um exemplo, e minha mãe, por exemplo, já foi presa por furto, necessariamente eu serei uma delinquente, uma desviante, né? Então, não necessariamente, até por uma questão estética, de repente, né, que a gente sabe que tem também essa questão no sentido, por exemplo, de cor, raça, ou de repente uma questão relacionada, sei lá, à sexualidade, né? A minha mãe se prostituía, então necessariamente eu também vou utilizar disso como minha atividade, sei lá, profissional. Enfim, todas essas questões pré-determinadas, né? Além de todas as questões relacionadas até um histórico de família da pessoa, não necessariamente vai resultar em atitudes futuras ou presentes daquela pessoa, né? Então eles se preocupam muito, né, em tentar desvincular. Eu até botei ali para vocês, né, gente? O núcleo definidor da preocupação básica, né, do modelo médico psicológico vai ser voltado então para a criminologia clínica. Então eles vão desvincular. Uma coisa é o estudo do indivíduo, né, em si, da sua realidade tal única, que pode ou não estar vinculada à sua estrutura social coletiva, mas outra coisa são os estudos clínicos. Aí ele dá o exemplo, né, eles dão exemplos teóricos, por exemplo, daqueles exames criminológicos, né, que são feitos, teoricamente, quando a pessoa entra, por exemplo, para o cárcere, né? Esse exame seria um exame assim, de classificação, né? A questão da periculosidade ou não, histórico, né? Ou até mesmo quando é feito por uma... Já vou responder para ti, tá, Sérgio? Por exemplo, por uma progressão de regime, né? Ou para os benefícios. Bom comportamento. Tem 2 filmes bem legais, eu já indiquei nos meus stories lá do Instagram, que é O Prisioneiro da Grade de Ferro, que tem no YouTube. É um filme bem curtinho. Confesso para vocês que eu botei na velocidade 1.5, pessoa desesperada, né, para ver mais rápido, mas que é um filme bem legal, é meio que documentário, que passa sobre essa questão, por exemplo, desse exame para a pessoa, né, ir adiante, por exemplo, para um semiaberto ou aberto, ou para ter aquelas saidinhas que a gente chama, né? E tem um outro filme que é... não lembro agora. Daqui a pouco eu lembro. O Prisioneiro da Grade de Ferro. E o outro é... devo estar anotado em algum lugar. Depois, de repente, eu posto até para vocês, tá? A gente sabe que esse exame criminológico, por conta daquela súmula que alterou, né, a obrigatoriedade, hoje não é obrigatório se fazer o exame criminológico,
né, para essa questão de progressão e tal, que está lá na LEP, né, na Lei de Execução Penal. Vou responder aqui o Sérgio. O materialismo histórico tem a ver com essa ideia? Eu acho, Sérgio, que assim, ó, o materialismo histórico, com base lá no Marx e no Engels, né, que criaram essa ideia, foram importantes para começar a trabalhar. Já está entrando aqui, tá, gente? Estão me ouvindo? Ah, tá, agora eu acho que deu. Beleza. Tá certo. Beleza, gente. Obrigada. Pronto. Mais ou menos o pessoal que estava, acho que já conseguiu entrar de volta, né? Então tá. Então podemos ir adiante? Tá. Vou continuar, tá, gente? Também qualquer coisa vai ficar gravada as aulas, né? Qualquer coisa, se precisar retomar, a gente vai lá e retoma. Tá. Então eu estava respondendo para o Sérgio, né, Sérgio, a questão do materialismo histórico. Só ver se está aqui o vídeo, está aparecendo. O meu vídeo aqui da... Quero ver se... Não, meu vídeo não está aparecendo. Iniciar vídeo. Ah, agora deu. Agora o vídeo apareceu, beleza. Só estou botando aqui o pessoal no mudo para não ficar, às vezes a gente não vê, né? Mas acho que está todo mundo no mudo. Tá bom, fechou. Deixa eu só voltar aqui. A Caroline ainda tá com som, Caroline. Se tu puder deixar no mudo, eu te agradeço. Tá. Fechou, deixa eu tentar abrir aqui para ver se vai ficar legal. Abri, vai ficar melhor. Daqui a pouco eu já venho abrir para vocês. Fechou. Tá. Então, assim, adiante, vamos lá. Sérgio, e também, né, todos que estão escutando aí ou assistindo. A questão do materialismo histórico, como foi muito embasado nas pesquisas do Marx e do Engels, é uma perspectiva bastante sociológica, quase que unicamente, econômica histórica, sim, com certeza, porque eles vão estudar, então, também a questão nessas perspectivas. Só que o materialismo histórico, ele vai responder questões coletivas. E aqui nessa teoria moderna científica, eles vão ver muito mais a questão do indivíduo. Apesar de estar num contexto, sim, obviamente, coletivo, social, eles vão pegar alguns aportes de outras teorias. Nesse caso aqui, né, dessa teoria moderna, é muito mais individual a questão, sabe? Então, por isso que eles sim trabalham também com aportes, principalmente da criminologia clínica. Então, eles não são contrários, tá? Eles só são cuidadosos no sentido de não deixar uma coisa pré-determinista, né? Como acontecia nas outras teorias. Mas não dá para a gente dizer que se utiliza de um materialismo histórico dialético, não, tá?
Acho que a perspectiva deles é bem mais individual mesmo. Tá, beleza. Então, aí eu até coloquei uma citação ali, né, gente, de um dos teóricos, para se conhecer a sua inteligência, a sua vida afetiva, os princípios morais daquele preso, por exemplo, para determinar a sua inserção num grupo ao qual conviverá, né? É claro que isso, às vezes, pode parecer um pouco inocente ou tipo... nossa, né, hoje em dia, com todas as questões que a gente sabe que tem, por exemplo, das facções criminosas, né? Será que alguém vai fazer um estudo para saber a vida afetiva e os princípios morais para ver se vai para tal ala que tem tal facção ou tal ala porque tem outra facção? É muito difícil da gente dizer isso e fazer uma interligação com todas as questões que a gente tem hoje em dia e todas as dificuldades que a gente sabe, né, sabe-se que tem, principalmente por conta dessa questão das facções, com esse estudo da teoria moderna científica. No entanto, quando a gente vai pegar individualmente aquela pessoa, né? Tiago pode falar aqui, não sei se o Tiago conseguiu entrar de novo ou não. Se tiver, dá um oi aí, Tiago. Quando a gente vai estudar a questão do indivíduo, né, sozinho, dentro da sua própria concepção de vida, independentemente se a pessoa é ou não um faccionado, ela tem um histórico, né, de vida passada. E não necessariamente porque hoje ela é uma participante dessa organização criminosa, ou enfim, dessa facção, que ela deixa de ter o histórico passado, de família, de ser casado ou união estável com alguém, independentemente de que tipo de relação afetiva que tem, de ter filhos ou não, e de qual a razão que essa pessoa entrou para essa facção ou não. De repente até pode ter sido uma questão de ameaça, de sobrevivência, a gente não sabe, né? Então, eu acho interessante essa teoria. Claro que tem vários críticos também, como todas as outras que a gente trabalhou até agora, né? Normal. Isso sempre acontece, né, gente, na ciência. Vem uma pessoa ou um determinado grupo que fala uma coisa diferente daquele geral, né, do que todo mundo está se falando. E aí essa pessoa ou esse pequeno grupo sempre é criticado, destruído. Aí daqui a pouco um e outro começa a pensar, bom, olha, acho que até essa ideia é interessante. Eu tô falando como se constrói a ciência, tá, gente? Né? Pensando humanamente e sociologicamente, ou antropologicamente. E aí, de repente, outras pessoas começam a também ao encontro, né, desse grupo que antes era minoritário, ou essa pessoa que antes era minoritária. E daqui a pouco, aquela nova perspectiva se torna uma perspectiva dominante, né? E aí, de repente, mesmo assim, surgem novas pessoas para criticar, às vezes minoritárias. Então, assim, é um ciclo, mas não é linear, né? Não necessariamente porque, de repente, eu concordo em partes, eu vou já me tornar adepta daquela teoria, né? Tranquilo até aqui, gente? Acho que sim, né? Opa, apaguei aqui, não sei o que eu fiz. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui acabou. Então tá. Aí eu vou encerrar aqui esse PowerPoint. Vou fechar aqui, tá, gente? E vou abrir... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Opa. Ah, tá. Consegui. Demora um pouquinho para responder. Screen sharing has stopped. Tá, ok. Então vamos lá. Eu abri agora, não sei se vai abrir, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Como é que eu faço isso? Share screen. Aqui, teóricos. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Apareceu, ótimo. Apareceu para vocês também, né? Tudo certo? Tá. Sim, ótimo. Obrigada, Márcia, também por responder. Eu vou ampliar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Eu só quero fazer essa parte aqui, gente, bem en passant. Eu não vou ficar falando de cada coisinha detalhadamente, porque a gente vai ter, na próxima aula, um estudo mais aprofundado da escola crítica, que hoje a gente pode considerar como se fosse a maior de todas, tá? Atualmente. Então, eu fiz esse PowerPoint só relembrando, né, a fase pré-científica da antiguidade, botei ali, né, o que a gente já trabalhou dos filósofos, né, o estudo dos demônios, né, o demonismo, principalmente ligado aos doentes mentais.
A ideia ali na fase da Idade Média, já falamos sobre essa galera toda. O Thomas Morris também é um outro que vai ligar o crime com a pobreza. Aí tem depois esses outros estudiosos, aí eles já começam o estudo da fisionomia, da frenologia e da cranioscopia, que vai dar um aporte para quem, gente? Para o Lombroso, né? Lembra? Aí, final do século XVIII, tem o Pinel ali, né? Que é da psicologia e psiquiatria. Aí a escola clássica começa os seus trabalhos, né? A escola clássica ali do século XVIII e XIX, daí tem toda essa galera ali que escreveu bastante. Muito bem. Tranquilo até aqui, gente. Deixa eu só colocar o chat, que eu não sei porque não tá aparecendo o chat para mim. Deixa eu ver aqui. Não. Engraçado, o chat não tá aparecendo aqui. Bom, mas então toda coisa que aparece do lado. Aí a gente tem ali o positivismo criminológico, né? O estudo científico, sim, fim do século XIX. Ali, então, dos 1870 para cima. Aí com todas as categorias, né? Do Lombroso, do Ferri, do Garofalo, do Quetelet e Nina Rodrigues no Brasil, que a gente estudou, certo? Aí depois tem as outras escolas, não vou ficar mencionando todas elas, porque a gente já falou isso em umas outras aulas, tá? Escola correcionalista, sociologia socialista, eclética, tem todo esse pessoal, tá? Depois vocês podem ler com calma quem tiver interesse, tá bem? Aí tem o século XX. Esse aqui a gente vai estudar na semana que vem, porque é exatamente as escolas sociológicas que a gente chama, tá? Aí, então, na semana que vem, a gente vai trabalhar algumas dessas teorias e escolas. O Sutherland, que é aquele que fala do colorinho branco, né? Lembra? Os crimes de colorinho branco. Aí tem a escola técnica jurídica, que é totalmente contra os positivistas, né? Escola socialista, só dos países socialistas, Rússia, né? União Soviética na época. Enfim, tem o movimento Lei e Ordem dos Estados Unidos, que vai trabalhar a teoria das janelas quebradas. Tudo isso a gente vai ver semana que vem, tá? Aí a gente tem as escolas críticas, aí sim, século XX e XXI, né? Escola de Chicago, daí a gente vai ver todas essas teorias, tá? Desde o início do século, né? Estados Unidos e Europa, principalmente, até os anos 2000, tá? Aí tem ali a questão do Labeling Approach também, né? Que é a teoria do etiquetamento que a gente viu semana passada, que vocês até fizeram um mapa mental. Adorei os mapas mentais, gente. Vocês fizeram super legal. Quem desenhou, quem fez no computador, ficou bem completo. Gostei bastante. Né? O Edward Lammert lá que vocês fizeram também, né? A ligação lá dos desvios primários e secundários. Aí a gente tem ali as outras teorias críticas, né, mais voltadas para o marxismo, que também é chamada de New Criminology, ou novas criminologias, enfim, com umas perspectivas mais de abolicionismos e tal. Né? Eu até botei ali vários nomes, tá, gente? Por exemplo, América Latina tem a Lula Castro, Rosa Dolmo, o Eugênio Zaffaroni, que é bem famosão, né? Então tem toda a galera ali, vocês podem dar uma olhadinha. E aí a gente tem ainda, né, os críticos às criminologias críticas, ali que está em azulzinho e vermelho, né? Tem todo esse pessoal, o próprio Barata, ele faz algumas críticas também, tá? O Alessandro Barata e o Zaffaroni também fazem críticas à criminologia crítica. E temos aí ainda duas teorias, né? Isso no século XX e XXI, gente, imagina, tendo por base escola clássica e positivista, tá? Para ver como que eu falei ali anteriormente no começo, segue a baile. E ainda na atualidade, tá? O que a gente tem, né? Então, entende-se hoje que a gente tem uma teoria criminológica ortodoxa, né? Que seria essas duas perspectivas ali que eu botei para vocês, teoria de escolha racional e um positivismo sociológico do outro lado, tá? E a gente teria, no outro lado, uma criminologia de reação social, que daí entra o Labeling Approach, a teoria sociológica, tá? A própria criminologia, as criminologias críticas que a gente vai falar. Então, claro, isso aqui é uma perspectiva, tá, gente? Quem faz essa perspectiva de separar em duas grandes correntes ou perspectivas é o Salo de Carvalho,
O Shekhaya também faz essa divisão. Tem uns outros doutrinadores que fazem, tá? Mas não necessariamente, vez e outra, um criminólogo não conversa com outras teorias, né? Afinal de contas, ciência é assim que é construída, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Aí tem outras correntes, né? Que seriam um terceiro viés, né? Que é aí a década de 90, a questão da criminologia marginal, por exemplo, com questões só voltadas à América Latina, o que para nós é bastante interessante, né? Criminologia crítica feminista, criminologia crítica racial, que vai trabalhar essas questões, atuarial, que daí são crimes cometidos por funcionários públicos, tá? Aí bem vinculado àquela questão dos crimes de colorinho branco, mas com uma nova perspectiva, século XXI. Criminologia cultural, anticriminologia, criminologias cautelares, que vai falar muito sobre a questão da prisão, né? Que são as chamadas, isso tudo que eu falei agora, né? Essas novas, de pós-criminologia crítica, ou uma criminologia pós-moderna, ou de modernidade tardia, tá? São perspectivas bem, assim, científicas políticas, tá? A Angela Davis, que é uma filósofa americana, ela não é criminóloga, tá, gente? Ela escreveu um livro bem bacana, tá? A gente já tá encerrando a nossa aulinha agora, que se chama Estarão as Prisões Obsoletas. Um livro não é muito grande, eu comprei pela Amazon e não foi caro, acho que foi, sei lá, acho que R$40, acho que nem isso, tá? E tem também em e-book, então fica até mais barato, tá? E ela fala sobre uma perspectiva de abolicionismo carcerário. É bem interessante. E o legal do livro dela, gente, que ela traz, diferente de muitos criminólogos, daí sim, né? Ela traz muitas proposições de como que aos poucos as prisões podem ser extintas, né? Assim como foi feito aos poucos com a perspectiva dos manicômios. Vocês sabem que desde Foucault, de Michel Foucault, ali na década de 80, né, 70, 80, quando ele começa a escrever, aquele livro Vigiar e Punir, que eu até falei para vocês, já em outra aula, né, ele trabalha muito sobre essa questão do cárcere e do manicômio, né, e que aos poucos teve todo um movimento antimanicomial, que eles chamam. No Brasil, isso chegou no ano 2001, que tem uma lei que aos poucos é para se exterminar, acabar com os manicômios. Tem até aquele livro bem bacana da Arbex, que é Holocausto Brasileiro. Eu acho que talvez eu já tenha mencionado em alguma aula ou em alguma mídia social. Que é Deborah Arbex. É bem interessante, ela fala muito desse só voltado para essa questão dos manicômios judiciais, né, de como quantas pessoas eram presas, às vezes por questões bem esquisitas, assim, bem questionáveis, do tipo, o marido se cansava da mulher, falava que era louca, mandava para o manicômio. A criança era meio esquisita, muito quietinha, mandava para o manicômio. E assim por diante, sem contar a questão das prisões, né, que daí determinava que a pessoa era louca por ter cometido aquele crime, mandava para o manicômio. E a Angela Davis, nessa mesma esteira, né, de abolicionismo de instituições totais, vem com essa ideia das prisões estarem obsoletas. E aí ela coloca algumas ideias do tipo desencarceramento através de legislação nesse sentido. É só ver, por exemplo, a lei do juizado especial que a gente tem, né? Desmilitarização das escolas, revitalização do ensino, com o ensino mais atualizado, perspectivas mais atualizadas, o trabalho sexual sendo legalizado. É claro, né, gente, no Brasil a prostituição não é crime, mas casa de prostituição é. E muitas das vezes, mulheres e homens, né, que são presos, enfim, nessa situação de venda do seu próprio corpo, né, enfim, dessa questão do trabalho sexual, são, pelo menos, minimamente considerados como desviantes, né? Talvez não caia naquela ideia de ser criminalizado, mas com certeza não é considerado um cidadão de bem, como a gente colocou ali, né, na teoria do Labeling Approach. Então ela coloca a questão do trabalho sexual ser legalizado, em alguns países não é, né, a prostituição é crime. A saúde como um atendimento totalmente gratuito, vocês sabem que nos Estados Unidos, ela é norte-americana, né?
Nos Estados Unidos, o sistema de saúde ele é privado, tem alguns hospitais, atendimentos gratuitos, claro, tem sim, mas de forma geral é uma coisa privada, né? Particular, cada um tem que pagar pelo seu próprio bolso. Inclusive, ela entende o atendimento psicológico e psiquiátrico, então, assim, isso é bastante interessante também, né? Ter esse atendimento gratuito. Regular os direitos dos imigrantes, a gente sabe que essas levas novas, né, de refugiados e tal, a gente sabe o quanto que isso tem gerado de problemas para os estados, de como lidar com essas pessoas, como empregar essas pessoas, como regularizar suas situações, né? Um sistema de justiça baseado na reparação e na conciliação. Uma ideia, por exemplo, é a justiça restaurativa, que está vindo aí com força, né? Eu estou falando geral, tá, gente? Não só na área criminal. A descriminalização das drogas, e todas, né? Não só as drogas de menor, como é que eu posso dizer, sei lá, maconha, que tem muito um estudo a respeito de descriminalização da maconha, né? Por conta dos efeitos e tal, não vou entrar agora nessa seara. Mas, enfim, ainda assim existe um debate sobre isso, mas aí descriminalizar todas. Isso tudo conjugado com um trabalho de enfrentamento, né, dos usuários de drogas. Isso são tudo propostas dela, tá, gente? Política pública no sentido de lazer comunitário, né? A criação de praças, bosques, enfim, né? Ela até fala uma coisa bem específica no caso de uma mulher, né, das mulheres que matam o próprio marido ou companheiro, que é abusador, claro que daí tu tem que comprovar isso de alguma forma, né? Não iria a júri, né? Nos países em que há o tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, no caso que fique comprovado já lá naquela primeira fase do júri que ela matou em razão de que o marido era abusador, e aí abuso, gente, é qualquer tipo de abuso, tá? Desde sexual, físico, enfim, né? Não iria a júri. E, por último, ainda dá a proposta de programas de salário e emprego, claro, no sentido de manutenção, né? Para ter atividade e tal. Enfim, essas são algumas das... Aqui acabou, então, tá? Essas são algumas das propostas que ela coloca. Eu acho que é um livro bacana para se ler, para quem gosta, né? Dessa temática, tá? E deixa eu só ampliar aqui para mim. E é isso aí, gente. Eu acho que por hoje terminamos, tá? Essa semana eu não vou mandar nenhuma atividade, tá? Então não há necessidade de vocês cumprirem nenhuma tarefa. Quem ainda não entregou, entregue, né? Até sexta-feira, para poder já avaliar e tal. A gente já tem 6 pontos, né? 4 pontos lá do trabalho do Nina Rodrigues e 2 referente ao mapa mental, tá? E então essa semana a gente não tem nenhuma atividade. Semana que vem a gente vai entrar nas escolas sociológicas, tá? Da criminologia crítica. Aí a gente faz um trabalhinho também que vai valer 2 pontos, para daí já chegar então a 8 referente a N1. Tá bom, gente? Que a publicação da N1, se eu não me engano, é para final de abril. Mas por conta a coordenação tem pedido que a gente não force muito, né, os alunos com essa questão da avaliação. Então, por isso que eu também estou fazendo bem picadinho. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, só me dá um ok aí que vocês estão me escutando bem, que deu tudo certo, que finalizamos, então, nossa aula. Só me dá um okzinho aí no chat, tá? Obrigada, Márcia. Valeu, Kelly. Valeu. Obrigada, Nicole, Lucas, Bianca, Ana. Tá bom. Sérgio também. Então tá, gente. Slide no sistema, sim, já coloquei. Já coloquei tanto essa aula 1, que a gente terminou agora, como também essa aula 8, né? Dessas teorias aí que eu fiz esse mapa mental. Tá bem, gente? Tá tudo certo, tá tudo lá no sistema. E daí, então, eu ponho essa semana já a aula 2, né? A aula 2 que seria a questão das escolas. Daí a gente vê na semana que vem. Acho que nesse sistema de mostrando a aula fica melhor, né? Eu entro daí com 2 usuários, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, obrigada. Uma boa semana para vocês. Até mais. Vou encerrar aqui, tá? Onde é que pausa? Stop share. End meeting. Deu.